nossa surpresa, é preciso reafirmar alguns fatos históricos, né? E a escravidão é um desses temas incontestáveis que recentemente passaram a ser contestados na sociedade brasileira. Claro que todo mundo sabe que houve escravidão, não vou pedir para vocês explicarem todo o processo da escravidão no Brasil, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho como era esse processo e que já localizassem a nossa conversa partindo da costa da Mina, uma região do Golfo da Guiné, de onde vieram vários escravos para cá. Pode ser? Bom, eu queria começar dando boa noite a todos. Obrigada pela presença. E eu espero que a conversa da gente aqui seja aproveitada para todo mundo. Eu queria começar falando uma coisa, assim, que quando a gente fala de escravidão, a gente parte da ideia de que a escravidão sempre existiu, né? E, realmente, né, a gente tem informações de que a escravidão sempre existiu. Já desde a antiguidade, a gente ouve falar que tinha escravidão. Agora, isso não significa que a escravidão seja uma coisa natural, né? Tem uma grande diferença entre o fato da escravidão sempre ter existido e ela ser uma coisa natural, né? Um exemplo que a gente gosta de dar que eu gosto de dar para discutir um pouco isso, é que, por exemplo, não se tem notícias de que na América pré-colombiana tenha existido escravidão, né? Ao contrário da África. Na África, a gente tem informação de ter escravidão desde a antiguidade. Então, a gente tem, né, regiões muito amplas da terra, do mundo, onde a gente tem escravidão há muitos anos, desde a antiguidade, né? Tem regiões onde não houve escravidão, né? Então, a escravidão é uma possibilidade dentro do quadro das relações, né, das sociedades humanas que existiram. O fato de que ela não é natural, né, não é como a gente precisa beber água todo dia, né, é que faz com que a gente pense, né, em que condições a escravidão surge, em que sociedades ela surge, por que ela surge, e que instrumentos a gente tem para lidar contra isso, né? Porque, em princípio, escravizar uma pessoa é um ato de violência, né? Qualquer tipo de escravização, mesmo que não seja amarrando, batendo, é um ato de violência porque você está privando uma pessoa da sua liberdade, né? Então, a gente tem que trabalhar a ideia de escravidão, né, dentro dessa perspectiva. Agora, por outro lado, nem sempre, né, as sociedades onde a escravidão existiu souberam que era possível não ter escravidão, porque a maioria das pessoas já nascia com a escravidão instalada. Então, achavam que aquilo era natural, né? E isso aconteceu, né, no nosso caso, né, no caso do Brasil, né? Desde que os portugueses chegaram aqui, eles já chegaram trazendo a escravidão, né? Nos primeiros navios que os portugueses chegaram, com os primeiros colonos que se estabeleceram, já, de um lado, primeiro, eles começaram a trazer escravos africanos, e, de outro, eles escravizaram os índios, que não conheciam a escravidão, né? Então, a partir de 1550, a escravidão, né, enquanto sistema, né, estava instalado no Brasil, né? E não havia nenhuma perspectiva de você fugir disso. Quer dizer, como é que uma pessoa podia evitar a escravidão? Ele podia fugir, ir para o mato, se aquilombar, né? Ele podia se matar e ele podia matar o senhor, né? Eram meio que as possibilidades que existiam, né? Simplificando um pouco, né? Então, quando a gente discute a escravidão, a gente discute exatamente como pessoas, dentro desse quadro de possibilidades, né, essas pessoas viveram ao longo de, né, 500, 600, 700, 800, 900, praticamente 5 séculos no Brasil, né? Isso significa que a gente, de 1500 a 1900, o Brasil mudou muito, né? Então, também mudou a maneira de se praticar a escravidão, né? Então, uma coisa era, se você vai pensar a escravidão no século XVII, onde, por exemplo, ainda tinha muito índio escravizado no Brasil. No século XVIII, já é mais uma população mesmo africana. E, no século XIX, você tem muito africano e também muitas pessoas já descendentes de africanos nascidos no Brasil. Então, isso dá, né, é isso que a gente fala assim, que
quando a gente conta a história da escravidão, a gente procura mostrar exatamente como é que esse processo ele vai acontecendo, até chegar no momento que, no século XIX, a gente tem um quadro mundial, né, que começa a favorecer a discussão sobre a legitimidade da escravidão. Começam os movimentos abolicionistas, né, até que a gente vai tendo, né, e o Brasil é o último país das Américas a abolir a escravidão. E a gente sabe que abolir numa forma muito complicada, né, que, na verdade, gera, né, uma série de problemas que a gente está vivendo até hoje, né? Então, assim, para te dar um quadro geral, eu acho que eu falaria isso, para a gente começar a conversar, né? E agora a gente pode, né, esmiuçar um pouquinho mais cada coisa. Então, nessa questão do negacionismo, do revisionismo, né, que chega na esfera pública, nas disputas políticas e ideológicas em torno do nosso passado, é claro que essas disputas, esse revisionismo está ligado aos ataques às políticas públicas, né, que lidam com o legado da escravidão no Brasil, que é muito arraigado na nossa sociedade. A gente vai aprofundar um pouquinho isso mais para frente. Então, eu acho que dentro disso você começa a ter uma grande disputa que informa um pouco esse recuo ao passado, a forma de ler o passado. Então, a história está sempre sendo disputada, principalmente nessa conexão com a memória, né? Em termos muito gerais, pensando em demografia, né, para a gente ter uma noção da dimensão da escravidão no Brasil, a gente tem que considerar que o banco de dados do tráfico, que é a estimativa mais completa que a gente tem, né, que está no slavevoyage.org, o que essas estatísticas nos mostram é que, ao longo da vigência do tráfico de escravos, que começa no fim do século XV, vai até meados do século XIX, foram trazidos para as Américas 12 milhões de pessoas, né? Desse total, o Brasil foi o maior importador, né, considerando as várias regiões coloniais e depois nos Estados-nação, o Brasil foi o maior importador, importou cerca de 5,5 milhões de pessoas. Isso faz com que a nossa formação histórica seja profundamente marcada pela escravidão. Ela tem várias diferenças ao longo do tempo. A escravidão na Bahia não é igual à escravidão em Minas, que é uma escravidão mais urbana, ou seja, a escravidão ela é histórica, né? A gente tem que olhar os diferentes contextos, mas olhando em uma perspectiva de longa duração, olhando aspectos mais estruturais, isso faz com que todo o processo de colonização do Brasil, depois a formação da nação, as instituições, as relações sociais, elas tenham sido profundamente marcadas pela escravidão. E a gente tem um fato marcante aqui no Brasil, que é a ampla difusão da posse de escravos na sociedade, né? Então, para você estar nos estratos médios, e para você pertencer à elite, etc., você depende da posse de escravos, né? Isso do ponto de vista da ostentação, da marcação do seu estatuto social, etc. Ela vai marcar profundamente as relações sociais. E também, é claro, a economia, a forma como você extraiu as riquezas do Brasil, né? Toda a mão de obra do Brasil, ela vem de fora. Esse é um aspecto estrutural da nossa formação histórica, né? Mas tem um outro elemento que eu acho que, pensando a historicidade da escravidão na história humana, que marca muito a escravidão no Brasil, é o aspecto racial, né? A diferença africana, a cor da pele, os fenótipos, as culturas africanas, elas foram sendo lidas numa chave da diferença. E na construção dessa diferença, né, você tem ideologia, você tem religião, tudo isso, você vai construindo um processo de racialização, né? Não é necessariamente o racismo científico do século XIX, né? Mas você tem um processo de construção de uma diferença racial, uma forma de lê-los, né, numa perspectiva da diferença. A gente pode desdobrar isso de várias formas, né, mas eu acho que essa escravidão, diferente do que acontecia em contextos anteriores, e mesmo na África, né, ela adquire uma feição racial, porque as pessoas que são escravizadas em larga escala, elas têm cor da pele diferente, cabelo diferente. A humanidade ela é diversa, né? Você tem várias
formas de ler essas diferenças. Aqui, no caso do Brasil, foi através da escravidão e da racialização, e depois no pós-colonial também, né? As formas de controle dessas populações, etc. Então, eu diria que essas seriam as características mais marcantes, né, da escravidão no Brasil, que faz com que a nossa história tenha que ser vista em relação à África também, né? A gente se vê sempre na perspectiva da Europa. Então, o Brasil é parte da formação do capitalismo, acumulou-se muito capital na Europa a partir da colonização do Brasil, isso tem conexões com a Revolução Industrial, etc. A gente está sempre se vendo a partir da Europa. Mas, quando você olha esses dados, né, demográficos, você precisa levantar novas questões sobre a nossa formação histórica. E aí a gente começa a ir também além da escravidão, né? E considerar que a gente está falando de africanos escravizados, né, que tinham culturas, formas de entender a sociedade, a relação com o outro mundo, a forma de entender o parentesco, que são compreensões africanas do mundo, né, que estão aqui construindo o Brasil, né? A formação histórica nossa, portanto, é completamente entrelaçada com a África, né? Então, eu acho que são essas questões muito panorâmicas que eu destacaria inicialmente. Acho que a gente já tem, né, nessa apresentação, né, panorâmica, mas nem por isso isenta de muita complexidade, né, que tanto a Marisa quanto a Aldair trazem. E aí eu provocaria vocês, ficaria na esteira, seria uma pergunta para a Marisa, a gente tentando conectar o presente com o passado, porque deu para perceber na fala dos dois que a escravidão ela não só opera no nosso cotidiano como fantasma, mas também ela continua como o operador das relações sociais, né, das relações de poder, e a gente tem exemplos que flagram, né, esse passado que não passa, como diz bem o Faulkner, um escritor americano que eu gosto muito. Marisa, você fala, né, dessa presença, né, da escravidão, ela não sendo natural, mas que ela é presente em vários lugares, e você aponta nesse caráter não natural da escravidão. À medida que você ia falando, eu me lembrei muito de um escritor que está muito, né, emergente no mundo, que é o Attili Bembe, que ele vai dizer que essa escravidão, né, a escravidão transatlântica, que é considerada pela ONU a pior tragédia da humanidade, né, porque a ONU vai dizer, se a escravidão ela marca boa parte da história da humanidade, ela não foi igual em todos os lugares. E a ONU vai afirmar que a essa escravidão transatlântica, que importou milhares de africanos, é considerada a pior tragédia da humanidade. E o Attili Bembe, ele tem uma, né, em relação, digamos, a uma tipificação da escravidão, ele diz que é só essa escravidão, essa transatlântica, que destituiu o corpo de maneira tríplice. Ele vai dizer que nem outra escravidão provocou essa destituição. O que é essa tríplice maneira de destituir? Ele diz que foi só o corpo negro, e aí a questão da racialização, que o Aldair bem coloca, foi só esse corpo que foi a um só tempo mercadoria, objeto e moeda. E aí eu gostaria um pouco de você... E aí ele vai dizer que o que a gente tem em termos de neoliberalismo hoje, esse neoliberalismo chinfrim, que diz que não tem direitos, confiscam todos os nossos direitos, né? A gente está vivendo isso no Brasil e em boa parte do mundo, olha o que é o Chile. Ele vai dizer que o neoliberalismo ele provoca uma forma de destituição tão grande com esse confisco de direitos que até as pessoas não negras vão experimentar um pouco o que é uma condição universal de ser negra no mundo. Eu acho essa comparação dele muito potente, muito forte, né, para dizer esse Estado, né, trabalhos forçados na contemporaneidade, enfim, tudo que a gente está presenciando hoje, ele vai dizer, só esse corpo negro presenciou. E aí ele vai dizer, para a gente pensar o que é o neoliberalismo hoje, esse capitalismo de crise, é preciso que a gente remonte a essa, digamos, forma de operacionar da escravidão e do colonialismo. E para você, Aldair, você também, quando coloca
a questão da racialização e como a história está sempre em disputa com revisionismos. A gente vê hoje uma institucionalidade brasileira que nos causa vergonha, né, porque é obscurantista, é ignorante e passa por revisão de que a escravidão não foi bem assim. A gente ouve em listas de WhatsApp e a gente vê de fato que é um campo em disputa, né? E como pensar em tolerância religiosa como um contínuo do presente, que a gente vê os ataques às chamadas religiões não hegemônicas, né, os terreiros de candomblé, o que está acontecendo no nosso Brasil de hoje. Como é que a gente pode fazer conexão com as práticas inquisitoriais do passado? Ouvi um pouco, né, porque, de fato, a gente falar de escravidão não é falar de algo do passado, mas é algo que nos afeta no nosso presente, no nosso contemporâneo. Bom, você botou uma série de questões assim bem complexas, né, para a gente. E eu não sei, eu acho que eu vou tentar tomar um caminho um pouco assim, pensar uma pessoa, em vez de pensar uma humanidade, né, pensar uma pessoa, né, que é um pouco esse personagem que eu tentei trabalhar no livro, né, quem é ele, né? Então, um pouco do motivo que eu estou, né, aqui hoje é o fato de eu ter, né, lançado, assim, organizado um livro que é um documento que eu trabalho com ele há muitos anos, né? Encontrei esse documento na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. E eu comecei a ler esse documento e eu comecei a me surpreender com ele, né? E eu descobri que esse documento tinha sido escrito por um escravo no século XVIII, no Rio de Janeiro. Esse escravo tinha, no Rio de Janeiro, aprendido a ler e escrever, né? E chegado a um grau, né, de alfabetização, de letramento, que, né, a gente fala, que foi capaz de escrever um texto longo, eram 70 páginas, né? E aquilo me surpreendeu muito, né? Porque, por mais que eu já fosse uma professora, né, que eu já tivesse estudado muito a respeito de história do Brasil e de escravidão, eu nunca tinha visto um escravo escrevendo com aquela capacidade, né, com aquela autoridade mesmo, né? A gente tem várias notícias de escravos escrevendo nos Estados Unidos, principalmente, né? E todo mundo pergunta para a gente aqui por que no Brasil a gente não tem isso, né? Que se nos Estados Unidos a gente tem tantos relatos de escravos, vários publicados, inclusive, né? E isso tem muito a ver, né, com a diferença entre os Estados Unidos e a gente. Porque lá nos Estados Unidos a gente tem um movimento protestante muito forte. E, nessa época, você tinha muito uma associação entre vários, né, grupos, né, dessas igrejas protestantes a favor do abolicionismo. Então, muitas vezes, esses escritos eles são assinados pelos escravos e são até feitos pelos escravos, não estou dizendo, mas por trás, né, desses escritos e da possibilidade mesmo de publicar esses escritos, existe, né, um movimento político que viabiliza a divulgação dessas memórias desses escravos, né? Então, geralmente, por exemplo, um dos mais famosos que foi publicado no Brasil, né, que é o Baquáqua, uma boa parte do relato dele é escrito por ele vai ser escravo no Haiti, né? E lá ele encontra um missionário que ajuda ele a escrever, né? Então, a gente tem vários relatos assim, quer dizer, que sempre tem alguém por trás dessa pessoa que escreve e que aí divulga esse texto dentro de um, né, contexto político maior. E esse documento que eu encontrei não tinha nada disso, né? Era um escravo que tinha escrito aquilo para as próprias pessoas escravas iguais a ele, que viviam na cidade do Rio de Janeiro em meados do século XVIII, né?
Mas, mais uma vez, é interessante ver que a igreja está metida nessa história. Não era a igreja protestante, mas era a igreja católica, né? Porque foi dentro da igreja católica, naquela época existiam muito irmandades, né? Que hoje em dia a gente não tem mais quase, né? A gente não ouve falar mais, né? Tem assim, Santíssimo Sacramento, Santa Casa, a gente ouve falar, mas não tem mais a importância que tinha antigamente, onde as pessoas realmente frequentavam a igreja, era uma espécie de clube que tinha dentro da igreja, né? E as pessoas frequentavam aquele clubezinho ali dentro, né? Aí tinha festa, né? Fazia missa, fazia quermesse, né? Então, é dentro desse ambiente, né, que esse escravo, que ele era um dos líderes ali de um desses grupos dentro da igreja, desses clubinhos que existiam, que eles chamavam de irmandade, congregação, né, devoção, por aí. E eles, então, a pedido desse grupo dele, e para contar a história deles, de alguma forma, né, ele escreve esse texto. Né? E ele escreve esse texto, e por que isso fica? Porque, de alguma forma, ele tinha também por trás dele uma instituição, né, um espaço, um lugar, né, que permitiu que ele aprendesse a ler e escrever, que ele tivesse um espaço para se reunir, né? Eles podiam se organizar ali, eles podiam trocar ideias, eles tinham uma sala onde eles podiam ficar. Né? Eles conseguiram fazer caixas de arrecadação de dinheiro, então eles conseguiam, de certa forma, pagar se um estava doente, ajudava a pagar um médico para cuidar da pessoa. Né? Então, você tem ali um grupo, né, que cria uma certa solidariedade. Né? E é a existência desse grupo que permite não só que eles aprendam a escrever, como ele escreva efetivamente, né? Ele possa se dedicar àquilo, né? E que, de alguma forma, aquilo ficou preservado. Né? Eu não sei como aquilo ficou preservado, Marisa, mas, de alguma maneira, foi parar na biblioteca. Só uma coisa, essas congregações, elas eram formadas exclusivamente por ex-escravos? Não. Tinha senhores, tinha gente... Tinha irmandades, desde as pessoas mais ricas até as mais pobres, mas eram geralmente separados. Não os se ricos tinham lá os grupos. É que nem clube. Tá. Você não vai no clube do rico, você vai no. Né, o dia que você vai entrar lá no seu clube. O outro clube tem. Então, era tipo clube, cada um tinha o seu. Né? Então, quem era do clube do rico não gostava muito de ir no clube frequentar o do pobre. O do pobre também, mesmo que ele quisesse frequentar o do rico, o rico não deixava. Então, era uma coisa mais ou menos assim. Mas, minimamente, eles tinham condições de algumas coisas. Então, essas pessoas, se a gente parar para pensar, é a mesma coisa de hoje. Né? Eles já eram privilegiados, porque eles tinham acesso, mesmo que fosse o clube do pobre, eles tinham acesso àquele clube. Né? Se você pensar o pobre, ele não tem acesso a clube nenhum. Ele não tem acesso. Né? Então, essas pessoas que eu estou trabalhando, né, eles já, dentro desse universo de todo mundo que era escravo no Rio de Janeiro, no século XVIII, eles eram um grupo muito privilegiado, né, porque eles tinham acesso a coisas que a maioria da população escrava não tinha. Né? Então, por exemplo, essa questão da violência, por exemplo. Você está falando, né, a coisa do corpo negro, como o corpo, né, do escravo está exposto à violência, né, o tempo todo. Né? A qualquer momento o escravo pode apanhar. Né? Então, a pessoa que está ali escravizada, ela vive uma constante iminência de ser violentada de alguma maneira. Né? Então, esses que estão participando das irmandades, que têm condições especiais, eles estão menos vulneráveis que a maioria da população, que o grosso, né, da população escrava. Então, uma coisa que a gente... Quer dizer, quando a gente pensa em escravidão, existe uma massa imensa de gente em condições de sobrevivência terríveis, né, e um ou outro que consegue, né, sair daquele patamar e melhorar um pouquinho. Esse homem que eu trabalhei, ele é exatamente isso. Ele é uma pessoa que foi escravizada na África. Né? Ele saiu de lá, menino, ele foi escravizado, ele tinha menos de 10 anos de idade. Ele conta a história da vida dele. Né? Ele sai de uma região que a gente chama de Costa da Mina, que equivale hoje ao que seria o Benin, Nigéria, aquela região ali. Ele sai,
trazem ele para a Bahia, ele fica um pouco na Bahia, depois ele vai para o Rio de Janeiro, né? E ele chega jovem no Rio de Janeiro, e ele foi escravo muitos anos, ele foi mais de 30 anos escravo de um comerciante, e já no final da vida dele ele consegue se alforriar. E quando ele escreve esse documento, ele já estava livre, porque ele já tinha conseguido alforriar, é quando você consegue comprar a sua alforria. Porque nessa época não tinha abolição, não tinha possibilidade de você ficar livre por uma lei que define, né, como teve a 13 de maio. Você só conseguia ser libertado ou se você comprasse a sua liberdade, né, ou se o seu senhor, né, resolvesse te dar de presente essa liberdade, né? E isso, na época, chamava alforria, né? Não era própria. E é engraçado que a alforria não é exatamente liberdade, porque quando você é libertado num mundo onde existem escravos, você nunca está totalmente livre, né? O significado da abolição, né, o sentido da abolição é justamente você acabar com a escravidão, não só dar liberdade individual ao escravo, mas acabar com a escravidão. Todos passam a ser livres iguais, né? No século XVIII não existia isso. No século XVIII você individualmente né, ganhar a sua alforria, mas o seu irmão, o seu filho, a sua mãe, seu vizinho, né, todos à sua volta continuavam escravos, né? Continuavam escravizados, né, sem ter possibilidade. Inclusive, essa coisa, né, dessa palavra escravo, escravizado, é muito complicada também, né? Quer dizer, o escravo dá a ideia de que você nasce nessa condição, né? O escravizado é aquele que se torna escravo, né? Então, no Brasil, a gente tem as duas coisas. Você tem tanto a pessoa que foi escravizada, ou seja, era livre e foi escravizada, era livre na África, foi escravizada e trazida para o Brasil, quanto você tem aquele que já nasce escravo no Brasil, né? Porque se a mãe era escrava, o filho de uma mulher nascia escravo. Por isso que a gente tem a lei do ventre livre. O que é a lei do ventre livre? Parece muito a história de Jesus Cristo, inclusive, né? Porque assim, você não pode libertar uma pessoa, tornar a pessoa não escrava, né? Na cabeça deles lá, né? A gente tinha que libertar o ventre da mulher para que aquela mulher gerasse uma criança livre. Por isso a lei chama a lei do ventre livre, né? É a mesma coisa que acontecia na história de Nossa Senhora com Jesus Cristo. A Nossa Senhora não podia ter pecado, né? Para ela ter um filho que não tem pecado, que fosse Deus, ela não podia ter pecado, porque se ela tivesse pecado, ela gerava um pecador, né? Então, o que eles fazem com Nossa Senhora? Inventam, né, que Nossa Senhora é virgem, que ela não tem pecado, para ela poder, então, gerar um Deus sem pecado, né? Então, a mente humana elabora coisas, né, muito complicadas. E esse homem que vem lá da África e vem parar no Rio de Janeiro, ele chega aqui, ele fica muito impressionado com o catolicismo. E ele se converte, né? E o tempo todo, essa história que ele conta é depois dele ter se convertido, né? Ele se torna um cristão, né? Mas é interessante que, ao mesmo tempo que ele se torna um cristão e ele quer ser um bom cristão, ele lembra, né, dos parentes dele que ficaram na África, né? E ele não consegue essa africanidade, né, essa identidade que ele traz é tão forte que, por mais que ele tenha se convertido, ele não consegue deixar de dizer que ele é quem ele é. Então, ele já velho, quando ele escreve essa história, ele se identifica o tempo inteiro como Maqui, né? E Maqui é um povo que vive, né, hoje no atual Benin, né, na África, e que está lá até hoje, né? Quem for ao Benin hoje vai conhecer os Maquis, eles estão lá, né? Então, ele que saiu de lá menino, com menos de 10 anos de idade, viveu a vida inteira no Brasil, se converteu, mas ele ainda tem aquela coisa forte, né, de que ele não esquece
que ele era um africano, no sentido que na época não se falava muito africano, porque dá a ideia de uma África continental, que não existia essa noção na época, né? Ele tem na cabeça que ele é um maqui, né? E ele morre cristão, mas reforçando isso. Então, eu acho que é uma história muito interessante, né, para a gente pensar como a memória das pessoas e a própria escravidão, ela não apaga, muitas vezes, os vínculos, né, que você tem com o passado, né, e principalmente os vínculos que não são só seus, né, porque essas pessoas não eram traficadas sozinhas, elas vinham muitas. Então, elas se reuniam aqui e muitas vezes, elas celebravam coisas do passado. Aí entra no trabalho, passando aqui a bola já para o Odair, né? Essa coisa dos calundus, né? Que até hoje a gente vem, né, ver a coisa dos candomblés, porque a dimensão religiosa é uma coisa muito importante na vida das pessoas. E era um espaço que eles podiam reviver, né? Eles podiam reconstruir. No que eles faziam aqui não tinha nada a ver com o que eles faziam lá, mas era o que eles conseguiam reconstruir, que nem a gente, né? Se a gente sai aqui hoje, a gente quer, sei lá, fazer uma festa de carnaval aqui, a gente não vai ter tudo para fazer uma escola de samba, a gente faz o que a gente pode, aí sai um bloquinho, meio mequetrefe, mas sai, né? E era um pouco isso, quer dizer, eles não tinham aqui condições de montar uma escola de samba, mas eles montavam o bloco que dava, e eles saíam, iam para a rua, né? Então, esses africanos de primeira geração que chegam no Brasil, a vida deles é muito isso, né? A gente percebe muito, lendo, né, a documentação, de que eles fazem o possível para ter uma vida normal no sentido do que eles tinham antes, né? Então, eles tentam continuar falando a língua que eles falavam, eles tentam continuar fazendo, né, as festas, as danças, enfim, criando os filhos do jeito que podiam, né? Tudo, quer dizer, eles aproveitam todos os espaços, né, que a aristocracia, que a sociedade senhorial dá, né, qualquer brecha que abre, né, para manterem, né, esse modo de ser deles, né, que nem como fazem o nordestino que vem para São Paulo, né, como faz todo mundo, né? E isso eu acho que é uma coisa importante, né? Quer dizer, o importante da gente pensar na escravidão e pensar nas pessoas escravizadas, não é pensar no outro, né? É a empatia, é pensar que eles são como a gente, né? É quando a gente pensa que eles são como a gente que a gente consegue entender eles. Quando a gente fica pensando no outro, essa coisa de antropólogo, o outro, não sei o quê, o outro não leva a gente a nada, porque no outro não existe a empatia. Tá? E eu acho que pensar... Eu consegui entender a cabeça do Francisco o dia que eu consegui entender que ele era parecido comigo, né? E eu acho que esse livro, né, resulta muito disso, quer dizer, de eu entender que o Francisco parece comigo e que eu podia entender ele, né? Então, aí agora daí vai falar dos calundus, que é ótimo. Então, eu, desdobrando um pouco a questão da Rosane, a partir do Mbembe, eu acho que o grande legado do Mbembe para a gente pensar essa história aqui é a desracialização, né? Porque o racismo estrutural, ele afeta toda a nossa existência, mas ele afeta também a produção do conhecimento. Então, a visão que a gente tem na África hoje no Brasil, que está nesses revisionismos, nesse negacionismo, é uma visão de uma África racializada. A África não tem história no Brasil, normalmente, né? É uma África que é o lugar da raça, né? Então, você imagina que eles deveriam ter uma solidariedade entre eles, a multiplicidade de povos e sociedades, e que, portanto, quando tem certos grupos em conflito com outros que vendem alguns para o tráfico atlântico, e isso vai crescendo depois nas sociedades africanas, expandindo, né, a escravidão dentro da própria África, que isso seria, portanto, os negros estavam escravizando os negros. Não, lá eles não são negros. Quem torna eles negros é o processo de racialização aqui nas Américas, né? Eles, na verdade, se viam como fons, como subgrupos de iorubás, né? Eles também têm a percepção da diferença.
as sociedades africanas, como qualquer outra sociedade, elas são sociedades complexas, né? Então, dentro de uma sociedade, você tem hierarquias, você tem linhagens, você tem todo um sistema de subordinação pessoal, de extração de excedente em termos de trabalho. Ou seja, é uma sociedade complexa como qualquer outra. Mas quando você pensa só na chave da raça, você apaga tudo isso, né? E o que mais tem no Brasil, quando a gente olha para nossa conexão com a África, é isso, né? É a raça. O esforço que a gente está fazendo aqui, e eu acho que o que eu faço na sala de aula e o que a Marisa faz ao publicar essa fonte, é a gente recuperar as especificidades desses grupos escravizados que estão vindo para o Brasil. No caso aqui, a gente tem toda uma história de conflito dentro daquilo que os portugueses chamavam de africanos mina, que já eram diferentes dos Angola, né, que vem da África Centro-Ocidental, que falam línguas banto, etc. Mas dentro desses mina, você tem uma multiplicidade de povos, e eles vivem conflitos aqui que remontam aos conflitos na África, né? Porque eles têm percepções da diferença em termos africanos. Tem a influência do contexto novo aqui, né? Mas eles se veem de forma diferente. Então, esse esforço, a publicação dessa fonte, quando você ouve esses africanos que estão nos arquivos, né? A gente tem toda a questão do filtro colonial, etc., você começa a desconstruir essa imagem racializada e recuperar os conflitos, né? As diferenças, a multiplicidade. Agora, entrando na questão da intolerância, eu vou ler um trechinho de um documento que está digitalizado, está disponível no site da Torre do Tombo, né? Que é um processo que a Inquisição moveu contra uma comunidade de africanos vindos de Angola, do que eles entendiam genericamente como Angola, que é o processo 4740 de 1779. Qual que é a importância desse processo e de vários outros similares a ele? Primeiro, que eles nos dão acesso às práticas culturais dos africanos, como é que eles viviam a religiosidade, como é que eles se relacionavam com os ancestrais, como é que eles construíam hierarquias aqui com base nessas relações com os ancestrais, como é que a gente tem lideranças, sacerdotes, etc., aqui nessas comunidades, né? Alguns, por exemplo, tem um caso de uma juíza de uma irmandade na região de Itabira, que é uma região famosa por causa do Drummond, né? Tinha muitos africanos da Costa da Mina nessa região. Ela era juíza da Irmandade do Rosário, né? Portanto, na lógica da igreja, né, ela seria um exemplo, né, de cristã, etc. Mas, quando você olha os documentos da Inquisição, você consegue ver que ela era uma sacerdotisa do culto aos voduns, né? Ela era uma liderança nas comunidades africanas. A minha hipótese é que ela, por ser uma liderança a partir de lógicas africanas, ela tinha comunicação com os ancestrais, ela tinha posição nas linhagens, que os africanos da mesma região reconheciam isso, né? E, portanto, tinha uma subordinação em relação a ela. Ela era uma liderança. E ela se torna a juíza da Irmandade. Então, esses dois mundos eles estão completamente entrelaçados. Então, é na documentação da repressão, da invasão dos terreiros, que a gente começa a perceber como é que eles viviam essas religiosidades, né? A partir de diferentes regiões da África. Eu vou ler 2 trechinhos só para vocês verem o potencial dessa documentação. Ela registra a violência da colonização, porque na colonização do Brasil, igreja e Estado não se separavam, né? Aliás, a igreja é um sustentáculo do poder colonial, ela está participando do processo de colonização, legitimando a expansão portuguesa, e ela está legitimando a inferiorização dos africanos, né? Porque você não escraviza, você não traz da África 5,5 milhões de pessoas sem inferiorizar essas pessoas que vão estar trabalhando como escravos aqui no Brasil. E a igreja vai oferecer muitos subsídios para isso. Qual vai ser a principal estratégia para isso? A demonização dessas culturas, né? No caso das religiões iorubá, você vai associar principalmente Exu ao demônio. Tem todo um trabalho de associação, né, da construção dessa conexão. E no caso da África, Vodun, que seria boa parte do Benin, a gente vai ter uma associação ao Vodun Legba, né? Então, é um processo correlato, eles são quase simultâneos, mas há um processo de demonização também das religiões da África Banto. Eu vou ler 2 trechinhos para vocês verem como que é essa violência de criminalização das culturas afro, né? Como que ela está no processo de formação do Brasil.
na colonização e depois no Estado-nação com a invasão dos terreiros pela polícia, né? No museu que pegou fogo, no Rio, o Museu Nacional, a gente tinha um acervo imenso, né, da polícia que foi invadindo os terreiros e recolhendo esses objetos de culto. Para a nossa pesquisa é muito importante, mas isso é muito violento. Na época da Inquisição, eu estou tentando fazer um inventário dos terreiros, dos objetos que tinham nos terreiros, né, das oferendas, dos assentamentos, etc. E uma espécie de etnografia desses terreiros a partir dos documentos da Inquisição. Não é fácil, né? Porque a coleta de testemunhos também, às vezes, é coerção, às vezes as pessoas estão sendo torturadas, né? Mas eu vou ler para vocês como é que essas populações conseguem reconstituir comunidades, construir comunidades, né? E aí o termo que vai encapsular esse processo é o termo malungo. Durante muito tempo as pessoas pensavam que malungo era quem vinha no mesmo barco, portanto eles se tornavam amigos a partir do navio negreiro, as relações construídas no navio negreiro, mas hoje a gente sabe, com muitos documentos, que isso é muito mais complexo. Comunidade de malungos, na verdade, são pessoas, pode ter vindo compartilhado no navio negreiro, mas também podem ser pessoas que falam a mesma língua, que cultuam entidades próximas, né, que entendem essas culturas, que vão formar comunidades africanas. São pessoas de uma mesma nação no sentido que a escravidão foi criando, né? Então, vou ler 2 parágrafos, de 1779. Abre aspas. Os negros do gentio de Angola, especialmente os gentio da costa, costumam, quando morre algum seu parente ou malungo, pôr publicamente nas praças e outros lugares uma mesa coberta com uma baetá preta, a pedir esmola para dizer missa por alma do tal parente ou malungo que faleceu. Porém, nessa mesma ocasião, se ajuntam umas e outros diversos sexos e à roda de uma mesa fazem uma dança ao modo de sua terra, com os atabaques e outros instrumentos fúnebres, que na verdade não é outra coisa mais que um rito seu gentílico. Chegados os reverendos missionários capuchinhos a essa terra, mandados pela nossa fidelíssima rainha, informados e vendo as sobreditas danças máxima dos negros, começaram a inveir fervorosamente dos púlpitos contra elas. E levados o seu apostólico espírito, no dia 21 de dezembro de 1778, saíram acompanhados de 5 sacerdotes seculares e pelos lugares que lhe ensinava o povo, a força da razão, com o Santo Cristo, reduziram a uns a entregar alguns dos ditos instrumentos, que o povo, pelo dito dos missionários, quebraram e queimaram. Ou seja, quase que foi um processo de linchamento desse grupo que praticava esse rito fúnebre, né, são ritos fúnebres que, na verdade, remontam aos ritos fúnebres da África, principalmente do reino do Nidongo, né, que eu deduzo que uma boa parte dessa população seja dessa região. E, portanto, eles estão aqui no Brasil, quando morre algum parente, mostrando essa solidariedade, encomendando, né, essa pessoa para o além, etc. E nesse processo, esses missionários, esses sacerdotes, junto com a população, invadem os terreiros. É um processo legítimo. A colonização permite, incita isso, porque essa população está sendo inferiorizada. Tudo que lembra África, nesse contexto, é desvalorizado, né? Isso nos deixou um legado muito grande, né, em termos de discriminação, de racismo, etc. Mas o processo de formação dessa violência e desses crimes que você tem quando você invade os batuques, os espaços de lazer dessas comunidades, né, trabalhadores escravizados, etc., tem um processo muito violento aqui, a igreja está participando. Então, quando você entra nos acervos da Inquisição, das dioceses, você começa a ter acesso a essas culturas, né? Tem um filtro nesses documentos, né? Porque tem um escrivão que está coletando testemunho, tem o próprio arquivo, é um lugar de poder. MIBEM também nos ensina isso, né? O próprio ato de descrever, né, o que te dá a relação de poder que está subjacente à descrição desse terreiro, né? O que te permite entrar lá, invadir e descrever, né? Então, a própria construção da informação no passado já era um ato de poder. Mas se você vai entendendo como esse arquivo funciona e você vai lendo a contrapelo, você começa a acessar, né, outras dimensões do nosso passado fora da chave racial, né? Quer dizer, tem um processo de racialização, mas você vai além da raça e além da escravidão. Você começa a acessar
a África que está dentro do Brasil, né? Então, o esforço é um pouco esse, eu queria dar só esse exemplo. Bom, vocês dois têm trabalhos que partem de documentos coloniais, né, como vocês falaram. Eu queria saber como que é trabalhar com esses documentos tão antigos. Como é o momento da descoberta? Esses documentos estão todos acessíveis? Vocês acham que ainda tem muita coisa inédita, por exemplo? Sei lá, um cara milionário tem um baú na casa dele que pode ter coisa. Como que é esse processo de encontrar um documento, achar que ali tem coisa e depois trabalhar com ele? Só um detalhe, nós estamos nos últimos 30 minutos, então se a gente puder fazer essa rodada mais breve, depois, se tiver alguma pergunta por escrito, já tem uma? Então, depois dessa rodada, a gente pode passar para a pergunta do público, pode ser? Tá. Então, olha, acontece de tudo. Quando a gente, historiador, lida com tudo quanto é tipo de situação. Desde o arquivo, que tem os documentos, como o caso assim, o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional. Eu sou do Rio, não conheço muito bem São Paulo, mas eu sei, por exemplo, que aqui tem um arquivo da Cúria Metropolitana, que é muito bom. Esse eu conheço. Os outros arquivos eu não conheço muito, não conheço. Mas, então, agora, como é que se forma um arquivo? Né? Que a questão também é como é que o documento chega lá, né? No caso, o arquivo da igreja, assim, a igreja guarda todos os registros. Por exemplo, se eu quiser saber onde é que a minha mãe casou, eu posso ir lá na igreja, tem um lugar lá que tem todos os documentos. Então, eu pego, né, a certidão de casamento da minha mãe, batismo do meu avô, tudo eu posso encontrar, porque a igreja guarda. Porque a igreja precisa ter esses documentos, né, porque a gente pode querer consultar de repente. Até porque, inclusive, na igreja, esses livros são considerados meio sagrados, né? Tem todo um lado religioso também por trás disso. Então, o que era um documento que tinha uma finalidade religiosa, com o tempo acabou virando um arquivo. O arquivo é onde a gente vai para fazer pesquisa, né? Mas, antes de ser arquivo, esses documentos pertenciam, né, a outras pessoas, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa, um escritor importante, você passou a vida inteira escrevendo, você tem um arquivo pessoal, né? Você tem os seus manuscritos, você tem fotografias que você tirou ao longo da sua vida, né? Então, aquilo ali, um dia alguém fala assim, vou juntar isso tudo, isso vai virar um arquivo, né? Então, na verdade, o arquivo é um ato de decisão, assim, sabe? É o que você toma, de transformar pertences de alguém ou de alguma instituição em um arquivo, numa instituição que pode passar a ser um lugar onde as pessoas vão fazer consultas, vão pesquisar, né? E aí tanto vai pesquisar o historiador, como vai pesquisar a pessoa que quer estudar história. Por exemplo, Jorge Amado tem um arquivo com Jorge Amado. Aqui na USP você tem, por exemplo, vários arquivos com coleções de vários, né, escritores importantes, né? Então, o arquivo é isso, quer dizer, o arquivo é uma decisão de alguém, em algum momento, de juntar, né, documentos para que aquilo fique disponível para as pessoas estudarem. Então, o historiador ele vai tanto no arquivo, né, nacional, que já está lá, que existe há 200 anos, né, quanto a gente pode ir na casa de uma pessoa e pegar todas as anotações que a pessoa guardou, né, e estudar a partir dali, né. A gente pode também fazer entrevistas, se a gente está trabalhando uma história mais recente, né, dá para fazer entrevistas. No meu caso, esse documento eu encontrei na Biblioteca Nacional. O fato de que ele estava na Biblioteca Nacional não significa que ele estivesse fácil ali, né? Quer dizer, aí você precisa ser um profissional competente para descobrir o documento que você realmente precisa. É que nem, sei lá, entendeu? Vai um bombeiro na minha casa, eu sei que aquela água está pingando ali, mas eu não sei por que ela pinga ali, né? O bombeiro é que vai dizer, não, mas tem uma queda ali, né? Você tem uma viga que entra água, e ele vai consertar. O historiador, ele entra no arquivo meio como um bombeiro entra na sua casa. Quer dizer, você sabe que tem as coisas ali, mas o historiador consegue olhar para aquilo e descobrir de onde vem o vazamento. Então,
a gente faz isso, a gente entra no arquivo e começa a estudar aquilo tudo ali, observar como é que aquele material está ali, até a gente chegar no documento que a gente está querendo e encontra e começa a trabalhar, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Às vezes a gente dá uma sorte, cai um documento na mão da gente, é uma maravilha. Às vezes você passa anos e não encontra nada. Às vezes você encontra e não percebe que aquilo é bom, deixa passar. Aí vem outro e diz, olha... Aí ele falou, eu já tinha visto, mas... né? Então, é um pouco assim, o trabalho do historiador é meio que nem detetive, né? A gente é um pouco detetive, é assim. E você, Aldair, como é que você achou esses documentos? Bom, eu acho que é um pouco isso, como detetives também, e depende também, complementando, né, das perguntas que a gente tem. No caso da Inquisição, esses arquivos estão inteiramente digitalizados, né? Portugal tem muito mais recursos, tem a União Europeia, etc. E eles digitalizaram esses acervos, estão online, você pode procurar por processo, você pode procurar por pessoas que foram processadas, e está tudo online, né? Você consegue acessar digitalmente, tem uma série de perdas, mas também tem ganhos nesse processo aí. Uma coisa que acontece também, no caso desses acervos ligados à diáspora africana, os arquivos da escravidão, etc., é o seguinte, esses documentos, eles não são totalmente desconhecidos. Os que eu trabalho, por exemplo, no caso dos cartórios, né, da documentação fiscal, eles, na área da mineração, principalmente, né, que a coroa controlava muito, eles são documentos batidos pela historiografia, só que eles só eram vistos como escravos, só eram vistos na lógica da escravidão. Quando você vai ler a história da África, você estuda a fundo, você focaliza em uma região específica, que é o que a gente está fazendo, né? Tanto eu e Marisa, a gente conhece mais a área Guibé, que é próxima à área Iorubá. A área Iorubá eu conheço um pouco mais já agora, mas eu estou estudando mais a área Guibé, que é onde saiu a maioria da população escravizada que foi trazida para Minas Gerais. E uma parte para a Bahia também. Os terreiros jejes são ligados a essas populações. O que a gente repara quando você estuda a África é que você começa a ler esses documentos com outros olhos, né? Então, aquilo que era uma mera nação, que era a origem desses africanos, você começa a ver marcas fonéticas africanas, por exemplo, a nação que aparece muito em Minas, Ladanu, né? Depois que você começa a estudar aquela região, você sabe que a corte de Aladá era chamada de Aladá-Ronu, né? Tem um reino muito poderoso que está muito presente aqui nesse documento, que é o reino da Daomé, invade Aladá na década de 1720 e essas pessoas vão ser escravizadas. Ladanu, na verdade, é uma fonética, tem marcas fonéticas africanas de pessoas que falam línguas Guibé, né? Que estão descrevendo sua terra de origem. Então, você tem na própria nação, para o escritor de origem, uma narrativa africana, né? Mas outras coisas também, por exemplo, o corpo, né? A Rosane falou do corpo, eu vou falar rapidinho de um exemplo. Quando você começa a estudar as sociedades africanas, você começa a perceber a importância das escarificações, das marcas corporais, das marcas rituais, que são feitas por vários motivos. Para a saúde, para a cura, profilaxia, para pertencimento, marcar a qual linhagem você pertence, qual etnia você pertence, etc. E também do ponto de vista religioso. No processo de iniciação, alguns orixás e alguns voduns, você é escarificado, né? Aqui no Brasil, isso foi se deslocando do rosto para partes do corpo onde as pessoas não podem te ver por causa da repressão, da violência, etc. Mas você tem vários processos de marcar o corpo. Então, os africanos, quando eles chegam no Brasil, estão vindo vários de uma mesma região, eles estão trazendo no corpo a sua história, porque você perde alguém, acontece alguma coisa importante na sua vida, você é escarificado, você faz escarificações. Às vezes, seus pais fazem, às vezes você faz. Quando você começa a ler o arquivo, nesse diálogo com a história da África, você começa a entender que tem dentro do arquivo um outro arquivo, que são os corpos dos africanos, a descrição dos corpos dos africanos. É um gesto de poder colonial descrevê-los, mas você pode ler isso a contrapelo, né? Você pode desracializar o arquivo colonial e acessar formas africanas de contar a história, porque eles trazem a história no corpo. E se tem grupos de uma mesma região, né, como a Marisa disse, às vezes vem várias pessoas do mesmo lugar, eles conseguem ler esses sinais no corpo. Eu vou ler, são 3 linhas, gente. Um exemplo de um africano dessa região, né, de onde veio Francisco,
que é a região Marri, ali do interior da Baía do Benin, perto da Nigéria. Ele é o Domingos Sabaru, de idade de 20 anos, picado de bexigas, tem marcas de varíola, com 4 lanças pequenas em cima da sobrancelha direita e 2 círculos picados em cima da esquerda. E no meio das sobrancelhas, uma grelha, uma estrela no canto da sobrancelha direita e da parte da fonte, os mais sinais de toda a cara de Sabaru. Ou seja, eu acho que aqui o escrivão colonial está convivendo com os africanos, porque eles precisam de intérpretes, né, porque eles não falam português. E ele começa a entender também que, para os africanos, aquilo era tão importante que ele começa a falar, não, mas então tem as marcas de Savalu, você consegue achar a nação, o lugar de onde ele veio por causa das suas marcas, né? Aqui é uma leitura colonial já dessas marcas, mas no meio de tudo isso você consegue acessar também formas africanas de pensar a história, o pertencimento, etc. Mas isso é uma renovação que vem, a forma de ler o documento vem do preparo do diálogo com a história da África, né? Você como a historiografia fez a década de 60 ou 50, até a década de 70 talvez, isso era só lido na chave da escravidão, né? Você não via eles como pessoas africanas que foram escravizadas, que tinham uma história pregressa. Eu estou resumindo muito. Marisa, esse é meu... A pergunta está pronta? Então, a gente faz essa pergunta e aí finalizamos. Tem que ver por escrito, porque como está sendo gravado, eu tenho que ler. Obrigado. É uma pergunta só? Tá. Então, eu vou ler de cara, assim, tá? Do José Soares Sobrinho, que é artesão, é isso? A análise histórica permite enxergar um cenário futuro de protagonismo do novo preto em 10, 20 e 50 anos, com base em você está falando do restaurante que é citado pelo Los Angeles Times, pelo texto do chefe Nelanito. Não pode, porque tem que ser no microfone, senão não grava. Então fale daí e eu falo aqui para ficar... Você fala alto daí, pode ser? Só para registrar aqui, por isso que eu precisava ler no microfone. Então, foi uma pergunta do José Soares Sobrinho. Infelizmente, não vai ficar registrado, mas é sobre uma perspectiva de protagonismo de 10 a 50 anos. Vocês... não, é só essa pergunta, né? 15 minutos, mais ou menos. Obrigado. Olha, essa questão que você está colocando, ela é complicada, porque... pois é, mas ela é bem complicada, porque, assim, essa geração, né, de africanos que está chegando aqui, não está chegando da mesma maneira que estão... Eu já não vou nem dizer para você os judeus que chegaram há mais tempo, ou qualquer outro imigrante que chegou há mais tempo. Vamos comparar com o sírio, que está chegando agora, né? São situações completamente diferentes, né? O sírio que está chegando agora, ele está enfrentando uma série de problemas que todo imigrante enfrenta, tá? Que não são poucos, né? Agora, o africano, quando chega, ele tem um problema a mais, além de todos os outros que qualquer imigrante tem, né? Não vamos entrar nem nos detalhes do cara que vem porque vem fugido de uma guerra, não vamos, sabe, isso não é o caso. Vamos centrar aqui na questão do ser negro, né? Então, o africano, quando ele chega, além de todos os problemas, ele traz a questão que foi discutida por várias pessoas aqui, que é a da racialização, que ele vai se dar conta quando ele chega aqui. Porque quando ele está na África, ele não é um negro.
ele é nigeriano, Beninoac, né, eles falam. Ele tem todo um problema de uma violência colonial porque ele passou, porque os ancestrais dele passaram. Mas você não tem uma racialização da sociedade como você tem aqui. Então, quando ele chega aqui, e alguns desses africanos que chegam, eles chegam profissionalmente muito competentes, porque, por exemplo, muitas vezes ele está chegando de uma guerra e ele chega aqui, ele é um engenheiro. Então, mas o que acontece? Ele chega, mas ele não vale nada o diploma dele aqui. Primeiro, porque ele tem que reconhecer o diploma quando ele chega, né? É a mesma coisa que houve problema com os cubanos, que não queriam que eles fossem médicos porque não tinha diploma, né? Então, isso é um problema. Segundo problema, ele descobre que ele é negro e que ele sofre um preconceito racial que para ele é uma novidade. Ele achava que ele ia chegar no Brasil e ia encontrar um país sem racismo, porque o racismo para ele até sabe que existe, ele não é um desinformado, né? Mas ele, normalmente, você associa muito racismo, por exemplo, aos Estados Unidos, que você tem toda uma propaganda muito forte em cima dessa questão. No Brasil, ele acha que ele vai chegar, ele não vai enfrentar um racismo, e ele enfrenta um racismo violentíssimo. Então, eu acho que, sim, se você passar nos próximos 50 anos, o que vai acontecer com esses nigerianos, com muita gente do Congo vindo para cá, né, vai depender do que vai acontecer com a sociedade brasileira. Porque o africano não vai resolver nosso problema do nosso racismo, né? Nós só vamos conseguir receber esses africanos o dia que nós conseguirmos resolver o nosso racismo. Senão, nós vamos estar jogando essas pessoas no mesmo problema que nós já temos aqui, né? Então, eu acho que a gente só vai saber o que vai acontecer com eles o dia que a gente souber o que vai acontecer com a gente, né? O que cada um de nós aqui como é que a sociedade brasileira vai enfrentar a questão do racismo, tá? O fato de que ele fala inglês não ajuda ele em nada. Isso é assustador. Eu tive uma situação extremamente que, para mim, assim, mexeu muito comigo. Uma vez eu estava com um africano, meu amigo, do Benin. No caso, a gente estava falando inglês, eu estava no ponto do ônibus com ele, no Rio de Janeiro, e a gente estava falando, não sei se inglês ou francês, porque ele não falava português. E aí, tinha uma senhora sentada do meu lado, e ela perguntou para mim, que língua você está falando com ele? Aí eu falei francês. Aí ela virou para mim e disse, e ele está entendendo? Ou seja, não passava pela cabeça dela a possibilidade de que ele estivesse entendendo aquilo que eu estava falando, né? Então, é aquilo que eu estava falando para vocês ainda há pouco, essa falta de empatia, né? Empatia é uma coisa que se constrói, né? Então, eu tive que explicar para ela que sim, que ele estava entendendo, que, aliás, ele falava muito melhor que eu, que era a língua lá que ele falava no país dele, que eu estava só me esforçando para me fazer entender, né? Então, assim, para te dar um exemplo, sabe, se o Brasil está se tornando um país de imigrantes, isso é uma responsabilidade muito grande. Não é à toa que está tendo tanta campanha, tanta coisa contra, né? Porque isso mexe com a gente, né? Obriga a gente a repensar a gente. Tem isso. Então, essa questão do protagonismo, na época do tráfico, eles tinham protagonismo também. Eles construíram um estado africano, praticamente, aqui em Pernambuco, né? Com governadores, com capitães. Mas não só isso, os africanos da época do tráfico, eles tinham qualificação também. Muitos eram alfabetizados, escreviam em árabe, né? No caso da revolta dos malês da Bahia, os arquivos mostram isso. Tinham pessoas que muitos se tornaram barbeiros, né? Camariz estuda eles também aqui no Brasil, eles atuam nos navios, são marinheiros, etc. A qualificação não era o problema, porque a escravidão e qualificação não são coisas indissociáveis, né? Então, você vem curadores, e os portugueses, inclusive, recorrem a eles, né? E muitos já eram poliglotas também. Eles falavam iorubá, mas ele poderia falar fon, talvez, né? O multilinguismo era muito comum ali já. E eles servem de intérpretes aqui. Eles são tradutores para os portugueses, né? Então, isso no passado. Mas no presente, então vamos pensar aqui nos desdobramentos. Esses africanos que estão chegando aqui, que são qualificados, etc., e mesmo quem não é qualificado, ele vai ser lido numa mentalidade formada em 5 séculos de colonização.
né? A mesma violência, a estrutura de violência, o aparato de poder, né, que é um poder branco, formado na colonização e depois no mundo pós-colonial, são essas estruturas que permitem invadir os terreiros, né, dos voduns, dos orixás, lá no período colonial, quando o Brasil nem sonhava em ser independente. E é a mesma sociedade, são as relações sociais de poder, que permite, que naturaliza que possa acontecer o que aconteceu em Paraisópolis, né? Quer dizer, olhando num contínuo de longa duração, eu não sou otimista com o que vai acontecer daqui 10, 15 anos, porque é muito arraigado. O racismo está nas instituições, nos nossos gestos, no nosso vocabulário. Ele é um problema de toda a sociedade brasileira, né? Ele permeia tudo. Então, esses africanos vão ser recebidos nessa mentalidade. Então, eu tenho pouca esperança. Eu acho que é muita luta, né? Luta não só da população negra, mas da população branca também, discutir racismo, discutir branquitude. A sociedade toda tem que fazer um pacto antirracismo, né? E aí, fazendo esse pacto, desnaturalizando o racismo, a gente consegue, talvez, daqui a 40 anos, você falou, né? Quem sabe ter alguma diferença, porque a qualificação dele não vai ser suficiente. Essa situação cotidiana, ela vai se repetir aqui, né? E não só com os africanos, mas também os haitianos, né? Muitos chegam aqui extremamente qualificados e não conseguem empregos à altura do diploma deles, né? Por causa de toda essa nossa mentalidade formada, né, nesses séculos todos aqui. Eu gostaria que a Rosane respondesse e já fizesse as considerações finais para a gente terminar a mesa. Está mais perto. Bem, eu esqueci o seu nome, José. Acho que a sua pergunta é muito oportuna, porque ela dá sentido ao espírito da mesa, né, que a gente pensou como é que conecta esse presente que não passa. Eu que não sou historiadora, mas para a gente a questão da escravidão ela é fundamental, porque ela não é apenas reminiscência do passado, como bem a mesa mostrou, e eu concordo, né, em termos gerais, com o que a Aldair e a Marisa disseram, José, porque a gente tem, o Aldair terminou falando do haitiano, né? Ano passado não, em maio, junho, veio um pensador muito importante, Edgar Morin, não sei se você já ouviu falar nele, nós fomos ter uma reunião com Edgar Morin no hotel. Enquanto Edgar Morin não descia, nós fomos, porque aí o hotel reservou espaço para a gente, estava eu era a única mulher negra, mas veja o episódio. O maître, o chefe lá era um homem branco e que, primeiro, achava que eu era estrangeira porque eu era a única mulher negra naquele lugar, e aí ele chamou o auxiliar dele. Era um homem negro retinto, com a pele mais escura que a minha, e aí ele começou a falar. Ele falava assim, do tipo, qual a língua que vocês querem? Ele falava inglês, ele falou em espanhol, ele falou francês. Aí a gente perguntou para ele, eu brinquei, eu perguntei para ele em francês, por que ele não estava naquela posição do chefe dele, né? Claro que eu sabia, e ele deu risada. Aí depois eu falei, não, eu sou brasileiro, eu sei exatamente porque o idiota do seu chefe está nesse lugar e você tem ainda que traduzir para ele, porque ele falava absolutamente todas as línguas. E no lugar de subalternização no hotel, na Alameda Santos, em São Paulo. Isso nos permite, voltando aí no encalço do Attili Bembe, quando ele diz que, na verdade, essa frase não é dele, ele mesmo fala que é do Gilles Deleuze, a raça é um motivo de delírio que faz, inclusive, da política o que a gente considera o lugar da razão, essa política moderna, né, do governo de todos. A política ela é sem razão. Ela tem um fundo porque a gente acha que o lugar da desrazão e do delírio é o lugar da não política, é o lugar da não racionalidade. Eles vão dizer, é desse lugar, dessa racionalidade moderna, porque, vejam, o que a gente chama de política de Estado-nação que fez na raça motivo de destruição, de morte, né? Mais ainda do negro, dessa palavra negro. E aí eu acho que o nosso desafio
é pensar como a empresa colonial, a escravidão, ela é um operador até o tempo presente, porque quando Aldair fala, olha, é preciso que a gente pense, né, as particularidades de povos e nações, e vem sendo o trabalho de historiadores e historiadores e de movimento negro, mas o que a gente tem em termos geral? É a síntese do que nós somos, mais do que a síntese, o reducionismo ao ser negro. E ser negro no mundo não é ser humano. É por isso, Marisa, eu peço desculpas, licença, não são desculpas, mas licença para discordar. Você utilizou acho que umas 4 vezes a empatia. A gente não tem simpatia com quem não é semelhante. A empatia ela só é possível entre iguais. Eu acho, embora eu goste da palavra, eu fico brincando que ultimamente eu não estou usando empatia, porque eu dou muita palavra em empresas corporativas, empresas privadas, eles adoram usar empatia. Eu falei, gente, quando empresa privada usa determinada palavra, a gente tem que abandonar. Militância, academia, é porque a palavra já degringolou. E empatia, eu acho que é uma delas. Teve uma pesquisa, um pesquisador do Reino Unido, com os acidentes, os atropelamentos de jovens, de pessoas civis, né, os chamados atentados terroristas, ele fez análise de um bairro. E aí a análise era a seguinte que ele fez: pais destroçados pelos filhos mortos, atropelados, e a campanha dos bairros é: vamos ser empáticos com os pais, com as famílias que perderam seus filhos. E qual foi o resultado que ele disse? Quanto mais empáticas as pessoas eram, mais ódio contra imigrantes, contra o árabe, contra o palestino, porque empatia supõe que você tem que se colocar no lugar do outro. E eu diria que eu acho que o nosso grande desafio enquanto sociedade brasileira é a gente reconhecer o outro. Porque, sabe, a redução, e aí eu não estou querendo dizer que a gente deve, que a empatia não seja um sentimento positivo, eu até acho, mas o drama do racismo, a grande questão é a dessemelhança. Eu não posso ser empático com aquele que eu não reconheço como igual. É impossível, o racismo não possibilita empatia. É impossível. Eu acho que é a gente pensar que essa tragédia da dessemelhança exige que eu reconheça que é outra coisa. Eu não preciso me colocar no lugar de quem dorme todos os dias na rua para saber que aquela situação de indigência não é uma situação que qualquer ser humano convive. Então, eu acho que a partir da sua pergunta, e aí eu concordo que é preciso que a gente, no nosso presente, pense que o nosso país não é à toa que nós estamos governados com a institucionalidade que nós estamos. Porque essas raízes arcaicas que ele mobilizou na campanha presidencial, seja fake news ou não, fez sentido. A raiz do racismo, da exclusão, das humanidades subalternizadas. Quando eleito, ele diz o seguinte, que a minoria teria que se curvar à maioria, mas ele não estava falando na maioria que votou nele. Sabe qual a minoria que esse presidente estava se referindo? Vocês, negros, gays, lésbicas, pretos, feministas cabeludas horrorosas, vocês vão ter que se curvar a um único padrão de humanidade. É ser homem, branco, cis, hétero, cidadão de bem, cristão de preferência neopentecostal. Isso significa dizer, José, que eu acho que pensar o projeto, e todos nós negros, brasileiros e africanos, vivemos num contexto de um racismo antinegro muito profundo. E é preciso que a gente faça essa leitura do presente, dizendo que esse passado que nunca passou foi mobilizado e ele ganha áreas de legitimidade de tal forma que nós saímos do armário. Nenhum brasileiro, antes o Florestan Fernandes dizer que o brasileiro tinha preconceito de se dizer preconceituoso. Eu acho que ele reveria essa frase dele. Porque uma das coisas que a gente tem nesse país conflagrado de hoje é que as pessoas resolveram sair do armário.
E as pessoas não têm mais vergonha de se dizer racista. Então, o africano é a atualização desse racismo que é presente também contra nós brasileiros. O nosso protagonismo, ele está em todo lugar. Eu costumo brincar o seguinte, o que foi, falando nessa pior tragédia, que foi a escravidão transatlântica. Nós civilizamos o mundo, nós civilizamos o que a gente chama de Américas, porque sem nós não haveria nada. E não é uma afirmação megalômana. Porque, de fato, foi assim, pelo trabalho, a gente legou, e a cultura no sentido abrangente, língua, linguística, modos de falar, música. Eu costumo brincar com os meus alunos, eu digo assim, feche os olhos e pense os Estados Unidos sem a população negra. Eu só consigo pensar no Canadá. Né? Os Estados Unidos sem população negra, para mim, eu acho que seria assim, uma espécie de um Canadá. E assim, se a gente pensar em Argentina, assim, um tango, mas de onde que vem um tango? Percebe? Nosso protagonismo sempre, nós realmente civilizamos o mundo. A gente legou civilização, veja. E ainda assim, pela relação de poder, esse delírio que faz a raça motivo de danação, de destituição, essa tríplice destituição que o Attila Mbembe nos coloca, é um operador que até hoje faz com que jovens negros morram mais no Brasil, né? Que a violência obstétrica atinja os índices que atinja com as mulheres negras, que o feminicídio, né, são mulheres morrendo. Eu tive agora, quinta-feira, eu estava na Bahia, eu fui participar de uma banca, foi uma tragédia. Nós chegamos, teve um assassinato, uma menina negra assassinada na porta da universidade. Né? Aquilo traumatizou toda a universidade, mobilizou. É uma menina negra, né, morta por um jovem negro, um filho de um juiz da cidade, de Cachoeira, na Bahia. Isso faz com que, quando a gente pense a presença que o africano, ele não é tão diferente da gente. Eu não estou querendo chegar, que pensar por que os escravizados, a gente brincou no início, né, que as pessoas já sabem de escravidão. Eu falei, se elas estudaram o livro de história, a gente não sabe muito, né? Porque eu me lembro que quando eu estudei história, qual era o lugar do escravizado? Eles vieram como mão de obra, parecia que não havia expertise nem inteligência. Como assim? Sempre todos nós que viemos para cá viemos com uma expertise. O que foi a extração do ouro em Minas Gerais, o que foram o que eles chamam de ciclos da cana-de-açúcar, ali havia muita inteligência e muita expertise. Era dos portugueses? Claro que não. Era tudo nosso. E ainda assim, o mundo faz com que a raça seja esse delírio. Eu acho que pensar a presença de africanos no Brasil é pensar como o racismo opera, e africanos e negros brasileiros compõem o elemento de uma mesma equação, que é essa tríplice destituição ao qual se referiu o Attila Mbembe. E essa tríplice destituição faz com que nós estejamos em qualquer lugar. Eu posso estar no lugar dito de prestígio, ainda assim eu serei confundida como uma empregada doméstica. O africano pesará sobre ele ainda todo esse imaginário colonial, racista, escravocrata. Eu acho que é preciso que a gente coloque tudo isso que você bem apontou, de como o Brasil ele não foi só trágico, como ele continua sendo trágico com a população negra. O nosso problema não é a pobreza, o nosso problema é como o racismo estrutural, essa mentalidade escravocrata faz com que a gente tenha donos de empresa que digam que vão votar em determinado candidato, porque com ele não vai ser preciso eu pagar 13º. Com ele, a reforma trabalhista veio para dizer, sabe, se a gente pudesse, a gente revogaria a Lei Áurea. A gente tem uma elite predatória que nunca chegou a ser liberal, eles se dizem liberais, mas eles não são liberais, e que diz o seguinte, é assim mesmo que tem que ser, reforma trabalhista, reforma da Previdência, assim que tem que ser legal, porque isso faz com que a gente, essa escravidão contemporânea e moderna, ela seja, digamos, a forma de destituição, né, de negros e também
de brancos, que, como diz o Attili Bembe, pela primeira vez na história, eles poderão se aproximar dessa condição universal de ser negra com esse confisco e roubo dos nossos direitos. Muitíssimo obrigada, já falei muito, mas a sua pergunta ela é muito mobilizadora. Bom, então, muito obrigado, Rosânia, Aldair, Marisa, José, pela participação. Obrigadíssima à Biblioteca Mário de Andrade, a Josélia, a Caroline pelo convite. Lembrando, então, a vocês que os livros da Chão Editora estão sendo vendidos ali com desconto. E se alguém quiser prolongar o papo, vamos estar aqui no saguão, né? Obrigado, boa noite a todos.